Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI da Log, tá? É uma empresa que eu já falei há algum tempo, uma empresa que eu já vinha com resultados fortes, tá? Assim como a Multiplan, que a gente fez o vídeo recentemente, não é muito falada pelo mercado, opera nesse segmento desses galpões aí, mas não é um fundo imobiliário, né? Eles têm até um fundo imobiliário deles, né? Mas eles são uma empresa que constrói esses galpões e se alavancam para dar retorno nesses projetos, né? É até um pouco semelhante com o Multiplan, mas na parte de galpões logísticos. E acabou se beneficiando muito aí da pandemia, né? O e-commerce bombando, né? Compras online, enfim. Não só compras online, algumas compras também, esse frete, armazenamento. Então eu peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página do Instagram, tá? Então tem um vídeo mais antigo da Log e tal. Depois eu vou ver se eu coloco no card aqui em cima, se não for tão antigo. Então vamos lá pro vídeo. Então os resultados do quarto TRI, tá? Lembrando, tá, pessoal? Opa, calma aí que eu tô montando uma playlist, tá? Uma playlist dos resultados. Depois até no final, daqui a pouquinho eu posso ver se eu boto para vocês. Deixa eu ver se eu travadinha a canetinha aqui. Essa caneta aqui, quando eu dou o primeiro rabisco, eu dou uma travadinha. A divulgação da Log, quarto TRI. Então aqui, ó, esses caminhões aqui que fazem transporte também, ó, dentro lá da malha deles de armazenamento, ó, centro de distribuição. A gente vê que é uma empresa bem grande, tá? A Log Comercial Properties e Participações, companhia ou Log, tá? Log 3, uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos classe A do Brasil. Anuncia seus resultados. Vamos lá então. Absorção bruta é aqui alguns números operacionais, né? No caso a quantidade de metros quadrados, ó, quantos que eles começaram a operar aqui no quarto TRI, número de entregas, ó, recorde, até chega até bem perto lá do que a gente viu da Multiplan. A vacância, a gente vê que a vacância é bem baixinha, tá? Alguns fundos imobiliários assim que tem essas vacâncias de alta qualidade tem vacância bem baixa assim. Produção deles também, venda de ativos, tá? Então a Log ela tem até um não recorrente que acaba sendo recorrente, semelhante com a Brasil Agro, tá? Ó, a gente vê que é recorde, que eles também desenvolvem alguns ativos e às vezes eles vão e vendem, tá? Eles não ficam com aqueles ativos. Então a gente tem uma margem bruta aqui dessa venda de ativos, uma venda recorde, porque eles estão sempre vendendo, mas o resultado às vezes não vem com o impacto da venda. O lucro líquido deles recorde também, tem um efeito aqui de equity swap, né? Eu não sei se eles explicam aqui com calma, não sei se é isso aqui alguma operação, porque eles acham que o preço da ação está muito barato, ou se é alguma coisa diferente aí disso, né? Depois a gente tem que pesquisar com calma. Mensagem de administração, 2022 foi um ano importante na história da Log. Registramos novamente um bom desempenho em nossos principais indicadores operacionais. Além disso, no período tivemos recorde de entrega, né, de empreendimentos, expandindo nossa atuação em regiões do país. Então a gente vê que eles acabaram de implantar, né, colocar em funcionamento, né, alguns galpões que vão começar a dar retorno ainda, tá? A diversificação geográfica é motivo de muito orgulho para a companhia, então ela é bem diversificada, tá? Logísticos, galpões classe A, tá? Então classe alta, operamos em 17 estados, mais DF, 38 cidades, então a gente vê que ela é bem diversificada, tá? Por isso que essa área bruta locável é alta, tá? Ao longo dos nossos 15 anos de história, entregamos empreendimentos de grande aceitação no mercado, blá blá blá, por representar a solução especializada em galpões classe A, sendo o único player com atuação nacional. Então a gente vê aí que eles têm um diferencial, tá? O único player com atuação nacional. A Log ampliou sua vasta carteira de clientes, então eles continuam ganhando share, tá? Além de atender clientes com atividade diretamente ligada ao e-commerce, a companhia expandiu sua atuação em vários segmentos, como alimentos e bebidas, farmacêutico, entre outros. Então a gente vê que eles também estão expandindo bastante. Essa mensagem da administração é sempre bom a gente dar uma olhada, para a gente ver se tem alguma coisa interessante e tal. Também focamos nossos esforços em absorver operações de empresas que antes estavam em galpões de baixa qualidade e infraestrutura. Então a gente vê que isso aqui também vai dar sinergia futura, tá? Isso aqui, ó. Sinergia, né? Vou botar aqui simplificado. Eficiência operacional, né? Que eles vão tentar expandir. A estratégia chamada de Flight to Quality é uma das principais alavancas de crescimento e inovação da Log nos próximos anos. A gente ainda coloca aqui, uma das principais alavancas de crescimento. No entanto, ainda existe potencial de crescimento enorme a ser atingido e um longo caminho a ser percorrido para que a Log continue ainda mais movimentando o Brasil e viabilizando novos negócios. Para 2023, mesmo com o cenário do país exigindo cautela, seguiremos focados no desenvolvimento de nossos projetos, gerando empregos, oportunidades econômicas, blá blá blá.
Para que possamos enfrentar os desafios e manter nosso ciclo de crescimento, bem como a solidez financeira da companhia, vamos continuar avaliando a oportunidade de expansão, então eles vão continuar vendo a expansão, sem deixar de lado a sustentabilidade das operações. Dentre os projetos relevantes que estão sendo desenvolvidos em 2023 e que se tornarão importantes ativos da companhia, temos 8 obras. Então a gente vê aqui que a Log, mesmo com resultados recordes, continua investindo, tá? Em andamento em regiões metropolitanas de crescente demanda. Trata-se de novos empreendimentos com grande geração de valor que demonstra resiliência. Então a gente vê que a Log veio com resultado forte e continua investindo. Então aqui a alocação e gestão de ativos, né? Eles fazem essa gestão, venda também, administração. O galpão deles aí, vamos lá. Locação para melhor base de clientes, vamos ver aqui, já vi um pouquinho da vacância. A gente vê aqui que principais setores, o farmacêutico pegou uma parte aqui grande. Segunda maior história aqui, ó, essa absorção bruta aqui dos galpões. Alimentos e bebidas, e-commerce, logística. Então a gente vê que mesmo eles tendo tido um resultado muito forte por conta do e-commerce, né, na pandemia, eles estão bem diversificados e continuam crescendo, né? Vacância baixinha. O número de contratos ativos, né? Ó, 250, índice de renovação bem alto, isso aqui dá uma previsibilidade muito grande, até para valuation, tá, de uma empresa. Receita de locação, a gente vê aí que é a locação, que é como se fosse um aluguelzinho, né? Por isso que eu falei que é bem parecido até com a Multiplan, tá? Ó, cresceu absurdamente, é 65%. Porque eles tiveram um lease spread de 2% acima da inflação. Então olha como que a qualidade dos imóveis deles também eles conseguem, nos reajustes contratuais do portfólio existente. Reflexo da alta demanda por ativos de qualidade como os da Log, né? Exatamente o que eu falei. Então eles conseguem passar preço, né? Porque está em regiões estratégicas, próximas aos grandes centros de consumo em todo o território brasileiro. Aqui os clientes, né? A gente vê que são clientes grandes, né? Mondelez Internacional, né? M. Dias Branco, ó, várias empresas de capital aberto, Mercado Livre, Amazon, Toyota, Ambev, Suzano. Clientes por setor, né? Então a gente vê aqui bem diversificado, tem pessoal também de transporte, logística, enfim. E outros ali baixo pulverizado, né? Vacância deles, ó, até deu uma leve aumentadinha agora em dezembro, né? Mas bem baixinha, até em 2021 estava um pouquinho mais alto, mas bem tranquilo. Isso aqui consolidado, dos galpões um pouquinho maior, né? E a vacância do Brasil que a gente vê que é bem maior, né? Inadimplência também, ó. Inadimplência, a gente vê a qualidade dos inquilinos, tá? Uma inadimplência muito tranquila deles também, quase próximo de zero. Concentração de clientes, a gente já viu lá, né? Bem pequenininho. Programa de vencimento de contrato. Ó. Os contratos geralmente de galpões, né? Para quem investe em fundo imobiliário de galpões, sabe que os contratos geralmente são atípicos, longos, né? Ó, prazo médio 8,6 anos. Ó. Muito tranquilo também. Então dá uma previsibilidade muito grande para a Log, até para se alavancar, tá? Gestão de ativos, né? Foco na excelência. O que eles fazem também? Para oferecer ainda mais eficiência, a Log vem promovendo a administração de seus ativos com foco na excelência e experiência de seus clientes. Com estrutura própria, equipe dedicada e grande atuação para segurança, inovação e sustentabilidade, a Log Administração é responsável pela gestão de 1,2 milhões de metros quadrados dos nossos galpões. Então eles têm aqui uma parte de administração da própria Log, né? Então eles alugam para o inquilino e ainda prestam o serviço, tá? Do próprio galpão deles, tá? Então eles prestam um serviço meio que embutido aí, tá? 100% dos empreendimentos abastecidos com fonte de energia limpa, isso aqui dá uma sustentabilidade. Isso aqui realmente, tá? Isso aqui seria um ESG e um ESG que gera eficiência, tá? Gera eficiência para a Log. Porque a Log também administra o galpão, então eles podem apresentar lá como é que está o uso da energia, a qualidade do serviço, enfim, para os inquilinos. Ó, redução do custo através de contratos no mercado livre de energia, que o pessoal está entrando muito. Então isso aqui realmente é ESG, tá? Aqui eles falam um pouquinho de manutenção, né? Retrofit que eles fazem, né? Instalação de LED, também é ESG aqui, também é eficiência. Então a gente vê, isso daqui vale a pena a gente falar, né? Quando a gente vai analisar a empresa aí. Aqui falando da parte de desenvolvimento, né? Os drivers de crescimento, desenvolvimento imobiliário, construção, venda de ativos, que é o que eles fazem mais, né? A parte da Log, o grosso da Log, né? Então a gente tem aqui, ó, um pouco focando em qualidade, né? Melhorando alguns contratos, um pouco de expansão, um pouco de novas operações, que essa da qualidade é a melhoria de eficiência operacional, que a gente viu lá no início da mensagem de administração, né? Em busca de maior eficiência, enfim. A penetração do e-commerce, né? A gente vê que no Brasil 14%, bem abaixo ainda do mercado desenvolvido, já, ou a China também, né?
que é a parte, como se manterá crescimento sustentável, aí tem aqui uma estimativa e tal, market size. Realmente, né, a tendência é crescendo ao longo do tempo, né, mas a pandemia acelerou bastante. Aqui desenvolvimento imobiliário, então a gente vê que 63% da população vive perto de um log, né, e a log se especializou nisso, né, estudo de mercado, mapeamento de regiões para desenvolver, ó, busca desenvolver projetos, ó, de forma ágil, modernos, inovadores. Nesse processo, a companhia leva a consideração as práticas sustentáveis, aí a gente já viu lá que realmente eles fazem. Ó, 57% do PIB flui pela log. Aí aqui alguns lugares, né, que eles operam aí no Brasil. Log é a única companhia provendo soluções de infraestrutura logística em todo o território brasileiro. Construção, coeficiente histórico de desenvolvimento, yield on costs relevantes, né? Então a gente tem aqui, ó, os outros projetos de construção que a gente viu. Isso aqui vai ser entregue ao longo do tempo, né? Todas as obras se destacam, né, da log pela segurança, qualidade, eficiência, tecnologia e sustentabilidade. Padronização do processo de construção otimiza tempo e custos e também busca atender às necessidades dos clientes, possibilitando a log ter uma posição de destaque no mercado de ativos logísticos Greenfield de alto padrão no Brasil. Atualmente estamos com 8 projetos em construção em 6 estados distintos, né? Sempre mantendo foco na qualidade. Aí o que tá... Isso aqui é bom pra gente acompanhar, tá? O que já foi entregue, o que foi vendido. A gente foi que tá vendo aqui que tá aumentando a entrega, né? Agora de setembro para dezembro nem aumentou muito. A gente vê que a construção aumentou um pouquinho a construção, land bank, eles têm um land bank também, né? Assim como construtora, né? Acaba que eles têm land bank, então às vezes eles começam a investir nesse land bank aí e só lá na frente que eles começam a construir, tá? Então isso daqui é um fator interessante para quem acompanha a empresa, né? Aqui alguns ativos, tá? Que eles investiram, não sei se eles falam da TIR, tá? Valor da venda acima do valor justo, né? Então eles conseguem, eles não botaram tiro aqui, né? Mas 3,4% acima do valor justo, mais ou menos, né? Eles botam esse NAV aqui, valor do ativo líquido. Então eles conseguiram precificar aí de uma maneira interessante, né? Não é uma tira absurda de alta, né? Mas eu não sei aqui, teria que ver lá no fato relevante quando eles compraram esses ativos, né? Então eles venderam aqui em Goiânia, né? Em 2019, em 2020 São Paulo, Gaioli, não sei, Log Gaioli, e 2021 no Extrema, Minas Gerais, né? Muita gente tem aqui essa parte aqui dessa região de Extrema, tem alguns benefícios fiscais, e 2022 aqui também em Minas, né? Então, além deles ganharem, né, com essa questão aqui, tem um spread aqui, desenvolvimento, aqui eles botam aqui uma margem bruta alta, tá? 40%. Então eles devem ter uma tira alta também, né? Aí teria que pegar o valor que eles pagaram e ver o valor da venda e ver qual foi a taxa interna de retorno. Mas eles também fazem isso aqui para ter uma pipeline de reciclagem, né? Para renovar alguns ativos, pegar, botar ativos mais novos, né? Focando sempre na qualidade. Financeiro, estrutura de capital, vamos dar uma olhada. Apresenta a posição de liquidez com alongamento de dívida e crescimento orgânico. Aqui eles falam muito, vamos ver aqui, dividendo. Distribui dividendo, aumentou dividendo. Dividendo por ação disparou, tá? Quem gosta de dividendo aí dessas empresas, ó. Por conta desses retornos aí. Aqui eles falaram um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Geração de caixa crescente de atividade de locação, somado ao recebimento de vendas de ativo durante o ano, permite que a log tenha recursos suficientes para seguir com o investimento previsto no CAPEX. Então, às vezes, eles reciclam também para ter mais dinheiro para CAPEX aí, sem precisar se alavancar. Isso é interessante, tá? Porque às vezes a gente vê muita empresa se alavancando, comprando pra caramba. Eu falei disso da Ambipar. E aí, às vezes, tem empresa que fica emitindo ação, isso daí dilui acionista, ou fica com essa alavancagem, com o índice de cobertura lá, o Covenants, chegando num patamar crítico que se atingir esses covenants, os credores podem exigir o pagamento da dívida no momento que não é apropriado, como agora o cenário macro. Então eles fazem essas vendas, às vezes, até para usar o dinheiro para CAPEX. Então a gente tem aqui um EBITDA separado aqui no trimestre por locação, 46 milhões, no ano 166, a gente vê que cresceu bastante. E aí teve uma venda de ativo aqui, ó, incremento 302 milhões, então um incremento alto, tá? Dívida deles, 890, então a gente vê que é bem tranquilo, tá? Porque a dívida deles é provavelmente de longo prazo, né? O custo efetivo CDI mais 1,8, bem tranquilo, é porque agora o CDI está alto. Mas aqui só 302 mais 162 já chegaria perto da dívida, e deve ser de longo prazo, tá? Aí eles estão falando aqui, ó, olhando para frente, vamos continuar avaliando novas oportunidades de otimizar nosso perfil de dívida, monitorando o cenário de taxa de juros e iremos manter a venda de ativos como principal estratégia de geração de valor e de funding da nossa operação. Então, assim, é exatamente o que eu falei, eles mantêm lá, eles reciclam esses ativos e pegam essa venda para alocar em outros ativos que vão gerar mais dinheiro. É semelhante até com a Brasil Agro nessa questão, né? O Brasil Agro investe em fazenda, fica
fica lá utilizando, né, produzindo seus produtos agrícolas, vendendo seus produtos, e aí em determinado momento eles fazem venda. Aqui eles ficam recebendo, né, receita de locação, ó, receita de locação, e em determinado momento eles fazem a venda para se financiar. A Brasil Agro faz muito disso, tá? São esperadas vendas ainda mais relevantes para o ano de 2023, já sendo tratados como recorrentes, dado o histórico e performance que a companhia apresentou nas operações efetuadas nos últimos 3 anos. Aproximadamente 1 bilhão em vendas, tá? Com mais de 40%, margem alta, tá? A alocação do capital levantável da companhia continua sendo vinculada ao investimento e oportunidade de crescimento orgânico dos nossos negócios. Então, ele não é empresa de ficar comprando outra empresa e tal. É empresa, assim, que ela investe de maneira orgânica. Eu gosto da Log, tá? Aí um pouquinho aqui da receita, por locação, receita... aquela locação, né? Depreciação e custo. Aí tem custo aqui de serviço. Eu acho que isso daqui não é o grosso, né? Despesa administrativa. Acho que aqueles destaques ali operacionais são muito mais importantes. A despesa financeira deles, eles têm uma dívidazinha que está pesando agora por conta do CDI. Mas a gente vê que não é preocupante e tal. Tem aqui o equity swap, não sei se aqui eles estão explicando, tá? Até falar aqui que teve um equity swap que perdeu 36 milhões, um pouquinho de imposto de renda. Enfim, não tem muito mais o que falar, né? Acho que nem vale a pena a gente analisar muito esses números, que a gente viu lá os destaques, ó. Ó, o FFO deles também, ó, cresceu bastante, ó, quarto tri, tá no quarto tri, né? Seria uma métrica aí para essas empresas aí de receita de locação, né? Fundo imobiliário que tem muito disso, mas a Multiplan também tem, ó, a EBITDA também cresceu. Ó, a margem é absurda, né? Mas agora eles tiveram vendas, aí às vezes essas margens ficam muito distorcidas. Ó, tem essa questão também do variação do valor justo da propriedade. Isso aqui tem que analisar com calma, porque a gente vê que soma muito aqui também, ó, no EBITDA. E isso daqui é só uma variação patrimonial. Isso aqui não é muito interessante de a gente somar, que pode ficar distorcido, igual a gente está vendo aqui. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente vê que os resultados estão bem fortes. Ó, lucro bruto. Até que o lucro bruto não expandiu muito. Receita operação. Aqui está atividade de locação, atividade de desenvolvimento. Não teve nada aqui de desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, a gente vê que o que cresceu bastante. Ó. Receita líquida de aluguel e serviços. E aqui para quarto tri de 2021. Na verdade, aqui essa margem operacional fica distorcida, né? Mas aqui eles fazem um ajuste, né? Sem contar com a variação do valor justo. Então eles são até transparentes, tá? Aqui do lado, né? 73%. Bem interessante, tá? Então tem que ficar atento a essas nuances aí. Mas no geral, cara, resultado muito sólido deles. Aqui falando um pouquinho da variação do EBITDA e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Lucro líquido, ajuste de equity swap. Não sei se eles explicam aqui. Se equity swap, eu acho que não. Eu teria que olhar com mais calma. Eles têm um caixa, tá? Interessante aqui, ó. Só o caixa aqui já cobre praticamente a dívida, né? 731 milhões. Então, assim, a dívida é muito tranquila. E eles, além disso, eles não se alavancam tanto assim, ó, gera caixa, né? Tem um capex alto, né? Capex relevante, né? Quase um bi aqui. Mas aí eles têm dinheiro em caixa, eles geram caixa, eles vendem esses imóveis. Ó. Eles fizeram algumas emissões aqui de debêntures também, amortizado dívida, primeira parcela aí de compra e tal, e um pouquinho de dividendos, né? Conta a receber, então tem aqui venda de ativos que ainda vai entrar. Enfim, projetos entregue. Acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, endividamento deles, debênture e tal. Não tem nada demais aqui não. Dívida líquida sobre EBITDA, fica até um pouquinho, tem que ver como que tá, ó, ajustada com recebíveis de vendas de ativos, tá? Tem aqui ajustada, tem esse ajuste. A gente vê que estaria um pouquinho maior, mas tem que ver se esse EBITDA aqui que eles também estão calculando é com base naquela variação do valor justo. Mas, de qualquer forma, como a gente viu lá, eles têm dinheiro em caixa, eles parece bem transparentes. Tá? O custo da dívida é atrelado ao CDI, então assim, tá alto agora, a gente viu que a despesa financeira subiu. Tem o custo de face, custo efetivo e tal. Mas esse daí é por conta do cenário macro, a dívida de longo prazo. Engraçado aquela dívida lá que estava mostrando não condiz com essa daqui, né? Lá atrás, deixa eu ver se eu volto aqui. Tinha visto falando da dívida, estrutura capital, será que foi aqui? Enfim, a dívida correta é aqui no final, né? Indicador de dívida, né? É 1,7 bi.
Aí tem caixa 737, dívida líquida fica 1 bi, né? É maior, um pouquinho maior. Mas é bem tranquilo. Eles têm também esses galpões, ó, por isso que eles usam essas métricas, né? Ajustada pelo patrimônio líquido, ajustado por recebíveis de ativos. Então, assim, bem tranquilo. Aqui vai falar de ECG. Deixa eu ver só o que eu achei aquela parte lá da dívida lá em cima. Drive de crescimento, venda financeira, estrutura de capital. Acho que eles falam aqui, né? Dívida líquida permanece estável em cerca de 890 milhões. Considerando os recebíveis de venda de ativos, tá? Então por isso que está ajustado. É naquela faixa ali mesmo, né? Peguei agora. Isso aí. Aqui tá dando 1 bi, mas aqui não tá com recebível, né? Com recebível a gente vê que cai aqui, né? 887 milhões. É aquilo ali mesmo que a gente já viu. Então assim, basicamente é isso daí da Log, tá? Eu acho que é uma empresa bem interessante. É uma empresa que às vezes o retorno com os projetos demora, tá? Não é de uma hora para outra, porque a empresa ela tem essa alavancagem aí, ela sofre um pouquinho em cenários macros, pode ser em determinado momento que ela esteja desenvolvendo algum empreendimento, em determinado momento não tenha feito a venda, né, de algum empreendimento, e aí os resultados podem estar um pouquinho pior. Mas a gente vê que a Log vem performando muito bem já há um bom tempo, tá? Uma empresa com uma gestão muito boa, muito sólida. Eu gosto pessoalmente da Log, acho ela interessantíssima. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Além de comentar aí embaixo se tiver alguma crítica ou alguma dúvida, ou até mesmo alguma sugestão. Valeu, forte abraço!